Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Mimos Coloridos de Fabi. E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês minhas primeiras impressões sobre esta lata do Prismacolor Premier de 48 cores. Gente, era um sonho para mim ter esses lápis e é claro que eu vou dividir toda essa alegria com vocês. Vou começar mostrando para vocês essa lata linda, é realmente de metal, não é caixa. São 48 cores, Colored Pencil Soft Core, quer dizer super macios, né? Aqui na tampa tem essa linda borboleta bem colorida. Aqui atrás tem o desenho do lápis, tem a amostra das cores com as referências. Aqui tem algumas informações, né? Algumas características do lápis, dizendo que é para todos os tipos de artista. Essa parte aqui eu traduzi, vou contar para vocês o que tá dizendo aqui sobre os lápis. São lápis de mina macia, com qualidade artística para todos os níveis de artistas, pigmentos de alta qualidade para rica saturação de cores, minas mais grossas, permitem uma aplicação suave de cor para excelente mistura e sombreamento. Os lápis são produzidos no México. Que bom, né? Quer dizer, então, que é o original, graças a Deus. Por sorte, a lata não veio nem um pouquinho amassada. É um milagre, né? E agora, vamos abrir. Vamos deixar a tampa aqui no cantinho. Eles ainda estão na condição original que vieram. Mas olha que sonho, gente, de lápis. São duas bandejinhas, cada uma com 24 cores. As cores estão bem bagunçadas, mas eu já vou arrumar aqui para vocês verem como que vai ficar. E já tô vendo que vieram dois tons metálicos, olha, um dourado e um prata. As cores são realmente lindas. Olha isso, gente. Primeira coisa que eu vou fazer é organizar pela ordem das cores. E vocês vão me acompanhando. E enquanto eu vou organizando os lápis, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Talvez vocês se perguntem: por que, Fabi, você demorou tanto para se render aos encantos do Prismacolor? Vou dizer os motivos para vocês. Assistindo os vídeos aqui no YouTube, acompanhando o Instagram, eu sempre via, né, as pessoas falando do Prismacolor. Tem quem ame e tem quem odeie. Dizem que a madeira tem baixa qualidade, a madeira, né, que envolve a mina. Que o lápis, por ser tão caro, deveria ter um acabamento melhor. Que o pigmento é tão forte, tão pigmentado, que às vezes acaba manchando outras páginas dos livros. Que por ser um lápis profissional, deveria ter a proteção na mina, né, para não ressecar o lápis. Então, são muitas opiniões, mas uma coisa não se pode negar, que eu notei, que é um lápis extremamente macio, extremamente pigmentado e que faz misturas incríveis. Eu sempre via coloridos lindíssimos, né, feitos com Prismacolor, e eu fiquei na dúvida, e agora, compro ou não compro? Então, para resolver essa questão, eu acabei comprando alguns avulsos, e eu até mostrei para vocês aqui no canal, né, quando os Prismacolor avulsos chegaram, e é claro que eu amei, né, gente, amei de paixão, principalmente o branco. Quando eu fui calcular e ver o valor que estava saindo cada lápis, na promoção, né, que teve na Amazon, a promoção da mega oferta, eu falei, ai, é hoje, chegou o dia de realizar o meu sonho de ter uma lata de Prismacolor. E acabei comprando. Faz um tempinho já que chegou, eu até postei um vídeo curtinho, né, no Instagram. E agora, só agora que eu tô mostrando pra vocês, porque eu tô colorindo bastante, né, tô correndo atrás do prejuízo, dos meus coloridos atrasados.
Então, hoje deu certo de poder filmar, editar para vocês, né? Fazer a tabela de cores. E o melhor de tudo é que agora eu vou poder dizer para vocês as minhas impressões, a minha experiência com eles. Se eu gostei, o que eu achei. Não sai desse vídeo ainda, fica até o fim, que eu vou contar tudo para vocês sobre esses lápis. Agora sim, tá do meu gosto, né, da maneira que eu gosto de visualizar na hora de colorir. Vou preencher a tabela aqui mostrando para vocês essas cores. São apenas 48 cores, né, então a gente sente falta, né, de algumas cores, por exemplo, cinza. Não tem nenhum cinza, o que mais se aproxima de cinza é esse prata. Quem sabe num outro momento, a hora que tiver uma promoção bem atraente, eu não adquiro uma caixa maior. E depois de preencher a tabela, eu posso dizer para vocês que amei. Olha essas cores, gente. Que cores mais lindas. O lápis simplesmente desliza no papel. É realmente muito macio. Não sei se deu para vocês notarem enquanto eu estava preenchendo a tabela, mas eu não tive nenhum tipo de esforço para preencher, né, essas áreas mais fortes. Eu acho que foi a tabela mais rápida que eu já fiz na minha vida. Amei esses tons de roxo, olha que lindo. E o que eu fiquei mais contente, deixa eu pegar aqui para vocês verem, peraí. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês, ó. Esses são os meus Prismacolor avulsos.
Então, olha, o único repetido é esse daqui, que é o Light Peach, o 927. Os outros são inéditos. Eu fiquei tão feliz. Esse tom de azul eu amo. Esse tom de lavanda vai fazer um tom sobre tom com esses outros, né? Tô muito feliz com essa compra. Vou colocar a tabela aqui no cantinho e vou pegar esse lindo aqui, esse lavanda, para mostrar para vocês como que ele é de pertinho. Então, olha, ele vem com esse código PC 1104, né? Prismacolor 1104, é uma referência numérica. E vem também com o nome da cor. Deixa eu ver se vai focar. Deixa eu pegar uma cor mais escura para ver se ele foca melhor. Essa cor escura acho que tá focando melhor, ó, dá pra vocês verem que ele vem com o código, né, com a numeração ali, e vem também com o nome da cor, ó. Então, esse no caso é o PC 930 magenta. E aqui desse lado, o nome do lápis, Prismacolor Premier. Como eu já falei pra vocês no comecinho do vídeo, olha, ele tem a mina grossa. Ele não tem, olha, a proteção na mina. É outra reclamação também que eu ouvi em alguns vídeos, é que eles não eram tão centralizados na madeira. Mas esses aqui que eu peguei, ó, os três estão bem centralizados. Então, vamos voltar aqui pra ordem. Eles têm essa característica, né, essa ponta bem curtinha, olha, e fina. Eu ainda não tenho um apontador próprio para apontar os lápis da Prismacolor. Pelo que eu andei pesquisando na Amazon, tem um apontador que ele é da própria Prismacolor. E por ele ser super macio e ter essa ponta diferente, né, dos lápis tradicionais, eu já ouvi dizer também que acaba estragando os apontadores elétricos, os apontadores de manivela, por causa do pigmento ser muito macio, né, acaba virando uma bagunça ali nas engrenagens, né. Então, eu não pretendo apontar ele no meu apontador de manivela e nem no meu apontador elétrico. E daí eu fui perguntar, né, pra Ju, a minha amiga e seguidora aqui do canal, como ela fazia para apontar os Prismacolor dela, né? E daí ela me indicou um outro apontador, que foi até uma outra colorista bem famosa, a Chris Cheng, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E foi a Chris Cheng que falou pra ela que ela só usa esse apontador. Eu vou deixar a foto dele passando aqui em cima pra vocês verem. Eu não comprei ainda, né? Mesmo que eu tivesse comprado, não teria dado tempo de chegar. Porque eu só fui pensar nessa história de apontador quando os lápis já estavam aqui. Que eu pensei, nossa, e agora, né? Como que eu vou apontar? Mas, pra gente apontar hoje e fazer o teste da madeira, eu vou usar um apontador que eu acho que veio, eu não me lembro se foi com o Calour ou se foi com o Nione ou com o Obus, eu não lembro em qual caixa dos lápis chineses que vieram. Mas ele tem escrito aqui na lâmina, não sei se dá pra vocês verem, olha, Made in Germany. E esse apontador que a Ju me falou, ele também é alemão, né? Então, eu acho que vai dar certo apontar com esse apontador. Então, eu vou apontar um aqui junto com vocês. Deixa eu ver um que esteja bem curto. Vou apontar o prata, né? Porque eu já sei que eu não vou usar muito. Então, eu vou apontar esse aqui. Com dó no coração, né? Só pra gente ver se vai manter essa característica, né? Dessa pontinha curta. E se a madeira é boa ou é tão ruim assim como algumas pessoas já mencionaram. O apontador é bom, ó, apontou direitinho, a madeira não aconteceu nada de específico, mas a ponta não fica igual a do Prismacolor. Dá pra vocês verem? Deixa eu soltar o apontador aqui, senão não vai focar. A ponta ficou assim, ficou bem boa essa ponta, eu gostei. Mas ele já perdeu um pouco daquela característica, né? Deixa eu pegar outra aqui pra comparar pra vocês verem, vou pegar o dourado. Então, eu vou acabar comprando esse apontador que a Ju me falou, né? Que ela me indicou.
Porque vocês imaginam, um lápis super macio desse, a gente ficar apontando toda hora, vai acabar num minuto, né? Ainda mais que eu tô com medo até de viciar e querer colorir só com Prismacolor agora. Então, é por isso que eu quero achar um apontador próprio. Mas foi bom testar com esse daqui, porque eu já percebi que deu certo, né? Então, enquanto não chega esse apontador novo, eu vou me virando com esse daqui mesmo. E pelo que eu andei pesquisando, né, e perguntando para quem já tem o Prismacolor, é que tem que ser uma lâmina bem afiada para apontar esses lápis mais macios. Não só o Prismacolor, mas o Derwent que tem esse, que ele é bem macio. Alguns outros da Derwent também que é extremamente macio, assim como o Prismacolor. Então, o que eu acabei descobrindo, né, foi isso, que os lápis que são muito macios é bom a gente evitar apontar nos apontadores elétricos, nos apontadores de manivela, porque vai ficando tudo grudado ali, né? Os pozinhos do lápis, o pigmento. Então, nos próximos vídeos eu mostro pra vocês quando chegar meu apontador novo, só pra apontar os lápis da Prismacolor. Então, agora eu vou tirar essa sujeirinha daqui. E eu separei também 2 livros, O Mundo das Maravilhas e o Magical Words, pra gente testar um pouquinho esses lápis. Por que eu escolhi esses 2 livros? Porque esse daqui tem um papel nacional, né? Aquele papel com textura que a gente já conhece. E esse aqui é uma versão importada, então é um papel mais liso. E eu quero testar nos 2 para mostrar para vocês. Vou testar o azul junto com o amarelo e junto com o vermelho. Testes bem básicos, só pra gente ver o desempenho deles aqui. E sobre a questão do acabamento, né, da madeira, os meus não vieram rachados. Esses aqui eu não percebi nenhum que tenha vindo rachado. Assim, eu digo rachado não a madeira, mas a pintura do lápis, sabe? Eu já vi algumas pessoas falando, né, que vieram rachados os lápis. Mas os avulsos, ó, esse daqui, ele tá rachado, tá vendo, ó? Mas não é a madeira. Não sei se dá pra vocês verem. Não é a madeira dele que tá rachada. É a pintura só. Vamos fazer o teste das misturas das cores pra ver como que ele vai se comportar, né? Nessa folha, que é uma folha bem lisa. É um papel que não é tão branco. Olha, gente, eu tô segurando no meio do lápis e olha como ele é forte, como ele é pigmentado. Deixa mais clarinho aqui. Ele é muito gostoso de pintar. Eu não pintei ainda, não colori nada ainda, né, com ele. Porque eu queria primeiro fazer o vídeo pra vocês, né? Queria que ele tivesse novinho pra mostrar pra vocês. Mas agora que eu já mostrei, agora eu vou escolher um colorido pra fazer com ele. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Então, vamos passar o amarelo aqui por cima. Tô forçando um pouco, mas não totalmente. Olha que tom lindo de verde que ficou. Vou passar aqui na parte mais clara também. Aqui já ficou um verde limão, olha que lindo. Perfeito. Vamos fazer aqui, só pra não ficar bagunçado, né? Dizem que quando tá calor, ele fica mais mole ainda, né? Mais macio. Como tá friozinho aqui, eu não consigo dizer pra vocês, mas quando tiver um dia mais quente e eu usar de novo, eu vou contando pra vocês, tá? Vamos passar de novo o azul aqui. Deixa mais forte. E aqui mais claro. E o vermelho. O que é engraçado desse lápis é que às vezes a gente tem que fazer várias camadas para poder cobrir, né?
os poros brancos. E esse daqui, ó, com 2 camadas, ele já cobriu. Ele cobre muito rápido. Então, acho que vai ser bem prazeroso colorir com ele. Olha, se eu fizer bem fraquinho, ó, ele já fica forte. Se eu passar o lápis na maneira mais fraquinha, ele ainda assim ele fica forte. Então, é um lápis bem pigmentado de verdade. E aqui, olha que lindo esse tom de roxo que formou. Se eu passar ao contrário, olha isso, a perfeição. Amei, gente, amei. Vamos fazer também um degradê, né? Então, aqui já tem o vermelho e o amarelo. Vou pegar um tom de laranja. Pra gente fazer um degradê rapidinho. Então, eu vou começar com ele mais fraquinho. Vou deixar ele mais forte aqui no começo. Eu não tô caprichando, viu? É só pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui esse tomzinho de laranja. Olha que lindo. Vou deixar aqui mais clarinho. Vou trocar o amarelo. Vou pegar esse daqui. Que lindo que ficou, gente. E aqui posso entrar com esse outro amarelo. Caprichar um pouquinho aqui, né? Amei. Claro que a gente só vai sentir realmente, né, o desempenho do lápis quando for colorir, né, no livro. Mas eu gostei muito do desempenho nesse papel liso. E agora eu vou mostrar pra vocês o teste no Mundo das Maravilhas. Só que na versão nacional, pra gente ver se vai dar muita diferença nesse papel. Esse papel, ele tem um pouco mais de textura, então vamos ver como que vai ficar. Não mudou muita coisa. O lápis, ele agarra um pouco mais só. Então, vamos fazer 2 retângulos aqui de azul. Pra misturar o azul, o amarelo e o vermelho. O que eu senti, por enquanto, é que fica um pouco mais de poros, né, abertos. Mas isso já era de se imaginar, né? E agora o degradê. Laranja aqui. O laranja. E o ah, não, tem que... Peraí. Aqui vamos deixar ele mais clarinho. Tá. E aqui o amarelo claro. Então, aqui ele acabou criando outra cor, né? Vou dar mais uma caprichadinha aqui.
Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem. Para vocês verem mais de perto, né, as diferenças. O que eu notei, gente, foi bom fazer esse teste, né, pra gente poder ver as diferenças nos diferentes tipos de papel. A primeira coisa é que as cores se sobrepõem muito bem, né? Não é o que acontece com outras marcas de lápis, que às vezes a gente quer passar... Às vezes a gente erra, né? Ai, não gostei muito dessa cor, quero colocar outra. Você vai passar o lápis por cima, o lápis não pega de jeito nenhum, acaba saturando rapidamente. Esse daqui não, olha. Um tom super forte, ele se sobrepôs, olha, em cima do azul, perfeitamente. É claro que ficou um tom mais escuro, né? Ficou como se fosse um vinho, né, arroxeado. Então isso eu achei maravilhoso, porque dá pra gente abusar das camadas, né, e criar novas cores, né, sobrepondo um por cima do outro. O degradê, olha só, que lindo! Então acabou, além de fazer o degradê, ainda acabou criando novas cores. Eu amei a transição aqui das cores. É claro que eu não caprichei muito, né, só pra ver o desempenho do lápis mesmo. E o que eu notei, assim, a única diferença dos papéis, o lápis se comportou super bem nos dois papéis, mas o com textura, ele ficou com um pouquinho mais de poros abertos, mas isso não atrapalha em nada, porque é só a gente ir mais devagar, né, fazendo uma camada mais uniforme, que não acontece isso. Testes concluídos com sucesso. Vamos ver o que acontece. Só para mostrar um pouquinho para vocês, olha o branco, ele fecha completamente os poros, ó, aqui tem um pouquinho, olha se eu passar o branco, some na hora os poros brancos. Então, o lápis branco da Prismacolor é um espetáculo. Vamos ver aqui se vai conseguir cobrir? Cobre. Cobre não, né? Ele mistura. Ó, ele acaba misturando melhor os dois tons. E olha o resultado, gente. Que perfeição. Ele dá uma esbranquiçada, mas isso daqui é muito bom quando a gente vai fazer pétala, locais que a gente quer que ilumine, né? É só passar um pouquinho de branco onde a gente quer iluminar, que acontece uma mágica no nosso colorido. Eu amei, amei e recomendo pra vocês. Minhas primeiras impressões sobre o Prismacolor Premier 48 cores são as melhores possíveis. Eu amei, gente, eu não vejo a hora de fazer um colorido bem lindo com eles. E é claro, né, que o desempenho deles nos livros, nas misturas, isso eu só vou conseguir perceber com o uso. Mas pode deixar, que eu conto tudo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse review e que tenha ajudado vocês a se decidirem se compram ou não o Prismacolor. Me contem nos comentários se vocês têm esse sonho de ter um Prismacolor aí no cantinho de colorir de vocês. Muito obrigado por estarem comigo até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!